Saudamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma lição bíblica, um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a beleza da criação divina. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus, da terra e do mar, aqui estamos diante do Teu trono, Senhor, para pedir sabedoria que vem dos altos céus. Tiago 1,5. A sabedoria que só vem do Senhor. Dai-nos a Tua paz, conceda-nos o Espírito Santo, que o Espírito de Cristo habite em nós e faça morada em nós e nos dê a paz que precisamos, essa paz que só vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Ontem, na lição anterior, nós vimos sobre a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos, nesse estudo bíblico, número 2, a lição 2, nós vamos ver sobre a beleza da criação divina. Vamos ver como tudo foi feito. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Pegue sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, e vamos conferir o que diz a palavra de Deus. Primeira pergunta: como era a terra antes de ser criada? Vamos para a nossa Bíblia. Gênesis 1, verso 2. Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus Pai, pairava sobre as águas. Então a Bíblia nos diz que os céus e a terra foram criados por Deus, e afirma que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra de Deus ainda assegura que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Outra evidência é a presença conjunta do Pai e do Filho na criação, e está no uso do plural, na frase anunciada por Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, como era a terra antes de ser criada? A resposta é: a terra era sem forma e vazia. Assim era a terra no início, e assim ela será no fim. Isso aí é um outro estudo que nós vamos fazer, tá bom? Questão número 2: como foi formado o universo? Vamos para Hebreus, capítulo 11, verso 3. Hebreus 11, 3. 11, verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, aceitamos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez.
Isso está em Salmo 33, 6 e 9. O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. De fato, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E tudo que ele fez foi através da palavra. Ok? Outra passagem que falou aqui, Salmo 33, 6. Vamos lá, para Salmo 33, 6, para ver se confirma aqui o que foi dito agora. Salmo 33, 6 e 9. Diz assim a palavra de Deus: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Como é poderoso esse nosso Deus, hein? Maravilhoso. Então vamos para a resposta. Como foi formado o universo? Mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Êxodo 20, verso 11. Terceira pergunta, ou terceira questão. Quem participou do ato da criação? Quem estava lá no ato da criação? Gênesis 1, verso 1 e 2. Gênesis 1, verso 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pode ver que está D maiúsculo, é o Deus Pai. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então vamos lá para a outra passagem, está em João 1, de 1 a 3. João, Novo Testamento, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Nós já vimos em outros vídeos que o Verbo é Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá bom? Duas pessoas. O Pai e o Filho. Aí você vai me perguntar: meu irmão, e o Espírito que pairava sobre as águas? Era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Pai. Assista o meu vídeo que fala sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Tá bom? Então só estavam os dois na criação: Deus Pai e o Deus Filho. Era o Verbo. Então, resposta da questão 3. Quem participou do ato da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? É isso. Todas as coisas foram feitas por meio deles. Tá? Vamos para a quarta questão. Como foi o processo diário da criação? O que foi criado a cada dia da semana? Vamos ver onde fala isso. Vamos para Gênesis capítulo 1, de 3 a 5. Gênesis 1, de 3 a 5. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Outro detalhe que vocês têm que
a pegar nisso aqui. Ele fala que haja luz e houve luz. Ele ainda não tinha feito o sol, as estrelas, a lua. Mas olha o que ele fala aqui. Vamos nos atentar para esse detalhe. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. É até aqui no verso 5. Beleza. Então vamos partir para a resposta para ficar mais fácil. Então no primeiro dia, Deus fez a luz e separou o dia da noite. Ele fez a luz, né? Essa luz vinha dele, não era a luz do sol, porque até então ele ainda não tinha feito o sol, as estrelas, a lua, certo? No segundo dia, Gênesis 1, nos versos de 6 a 8, vamos lá. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. É até o 8. E chamou Deus o firmamento de céus. Tá? E Deus mesmo explica. O que é firmamento? É céus. E houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus criou o firmamento, ou os céus, e separou as águas. No terceiro dia, vamos lá, ainda no capítulo 1, do versículo 9 a 12. E disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. É até o 12, né? A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas, que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, resposta: no terceiro dia, Deus separou a terra dos mares e criou a vegetação. No terceiro dia. No quarto dia, o que Deus fez? No versículo 13 a 19. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E disse também Deus, haja luzeiros. Olha onde é que foi feito o sol. Ao firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Vejam aqui detalhe, meu irmão e minha irmã. Eu vou voltar aqui, o que diz aqui. De novo, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, ou seja, dos céus, para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais. Eu não sei se vocês perceberam, mas de 3 anos para cá, o sol que Deus diz que fez e para servir de sinal para nós, ele está numa estação que não existe. Preste atenção como está o sol, a lua. Como está a lua? Ela aparenta que o certo ela vir
da esquerda para a direita, encher, mas ela está vindo com um sorriso de baixo, enchendo para cima. Eu percebi isso. E toda vez que eu vejo isso, eu digo: Senhor, eu estou percebendo o sinal que o Senhor está mandando para mim. Eu não sei se você percebeu. Então Deus botou na sua palavra que ele serve de sinal, para que a gente veja que tem algo diferente. Então Deus está nos alertando. Então, e sejam para os luzeiros do firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. É até o 19. E fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o maior para governar a noite. Né? Pois Deus fez a luz lá o dia, né? Com a própria luz dele. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fizerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do 4º dia. Então a resposta do 4º dia: formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No 5º dia, nós vamos ver no verso 20 a 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, dos quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no 5º dia. Então a resposta do 5º dia é: criou os peixes, Deus criou os peixes, animais marinhos e as aves. No 6º dia, do versículo 24 a 26 e depois o versículo 31. Então 24 a 26. 24 a 26 diz assim: disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E também disse o homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus tinha alguém lá com Deus. Era o Verbo. Era Cristo. Era Jesus, estava do lado dele. Façamos o homem à nossa semelhança, que pareça comigo e com você. Né? Tá, então tenha ele, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, ele era o dominador. Esse homem que era Adão, ele era o representante da terra. Ele teria domínio por tudo que estava na terra. Só que ele perdeu essa representatividade para Satanás quando pecou contra Deus. Então, vamos lá para o verso 31. O verso 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Então, o homem foi criado no 6º dia. Então, resposta: criou Deus
os animais, o homem e a mulher. Então, o sétimo dia está no Gênesis 2, versículo de 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Por que Deus descansou? Ele cansa? Claro que não. Por que ele descansou? Para servir de exemplo para nós. Nós temos que descansar também no sétimo dia. Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo. Ele abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra como Criador que fizera. Então é um dia santo, tão santo, meu irmão e minha irmã, que é mandamento, é lei, e não pode ser desprezado. Aí a pergunta que eu faço para vocês, para todos, que lá está escrito, lembra-te do dia de sábado, porque ele sabia que a maioria ia esquecer, e a maioria esqueceu. Será que a maioria está certa? Assim como foi no dia de Noé, será a vida do Filho do Homem. A maioria se perdeu. Mas ainda há esperança, meu irmão e minha irmã, para nós, para você, para mim. Nós não podemos desprezar nenhuma lei de Deus. E em uma dessas leis está o sábado. E Tiago 2,10, aquele que despreza um só ponto da lei, se torna culpado de todos. A matemática de Deus é diferente para nós. 10 menos 1 para nós é 9. Para Deus, 10 menos 1 é 0. Então, a resposta do sétimo dia, o que Deus fez? Ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. O sábado é um dia santo, é um dia diferenciado. Você não vai achar nenhum dia da semana que Deus vai dizer que é santo ou que é igual. Não, pelo contrário, diz que é santo. É o dia do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Vamos agora para... aí tem aqui a palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal. Essa questão de meia-noite, isso foi criada pelo homem. Na palavra de Deus, deixa muito claro que o dia termina no pôr do sol. Ok? Quinta questão do estudo bíblico. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Então diz assim. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. 27. Criou Deus, pois, o homem, e a sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. 1, 26 e 27. O homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus, diferentemente do restante da criação. O ser humano foi moldado pelas mãos divinas e recebeu, diferentemente do Criador, do sopro da vida. Porque Deus fez com as próprias mãos, que nem o mandamento, que tão especial que é o mandamento de Deus, ele fez com o próprio dedo. E assim nós somos especiais para Deus. Tanto você como eu, meu irmão e minha irmã. Nós somos especiais para Deus. Satanás, ele fica irado por esse amor que Deus tem por nós. Nós temos que nos valorizar. Não se sinta diminuído ou diminuída, meu irmão e minha irmã.
pelo que você fez, entendeu? O que importa é o que você vai fazer daqui para frente, é o que você e eu somos daqui para frente. Jesus te ama, Ele nos ama. Não esqueça disso, nunca, desse amor que Deus tem por nós, que deu o seu próprio Filho para morrer, para nos resgatar, porque perdidos nós estávamos eternamente. Então ainda existe esperança para nós. Se ame, meu irmão, se ame, não fique triste, não fique triste. Dias melhores virão. Nosso Salvador logo vem nos buscar, logo vem nos buscar. Capítulo 2, verso 7. Dois 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente, meu irmão, é alma, não é alma penada. Alma, na palavra de Deus, é corpo. É isso aqui. É o meu corpo, é o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Né? Então não existe alma. Aqueles que dormem não sabem de nada. Está na palavra, nós vamos estudar isso. Não sabem de nada o que acontece acima do céu, não sabem de nada. Eles dormem num sono profundo. E quando eles despertarem, vai ser como uma dormida nossa, de um dia para outro. 2:7. As Escrituras declaram que o ser humano foi criado por um Deus onipotente, que utilizou apenas pó da terra e o soprou em sua boca. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. O ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas uma alma vivente. Além disso, o espírito ou fôlego de vida não se trata de uma entidade viva, independente do corpo, mas corresponde ao dom da vida, concedido por Deus às suas criaturas, porque o fôlego é o sinal vital da existência. É o assim diz o Senhor, é o que diz a palavra de Deus. Então o homem foi criado, a resposta de como se deu a criação do homem e da mulher. O homem foi criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão, coroando a obra da criação. Deus fez assim, ainda tem aqui o versículo 18 a 25. 18 a 25 do capítulo 2. 18 a 25. A formação da mulher. Eu já pulei essa parte. Então disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, é isso? 18 a 25, é isso mesmo. Então vamos lá. Do campo e de todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem disse de todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Quem deu o nome aos animais, conforme está escrito, foi Adão. Adão que deu o nome. Deus disse: você vai dar o nome para os animais. Deu nome ao homem todos os animais domésticos. Está vendo? Deu nome o homem a todos, versículo 20. A todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É até o 25. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então, meu irmão, isso aqui é uma explicação interessante. Quando o homem e a mulher se casam, quando existe uma união, se torna uma só carne.
né? Você pode orar pelo seu marido, esposa ore pelo seu marido, marido ore pela sua esposa, né? Assim é o entendimento que quando diz Deus viu graça em Noé, né? E por que ele salvou toda a família de Noé? Porque essa graça se estendeu à família de Noé. Então esse entendimento, né, muita gente vai ter depois, vai dizer, puxa vida, eu poderia ter, se eu tivesse me esforçado, né, eu teria, a graça que Deus viria em mim, ia se estender por toda a minha família. Isso está lá também, é mandamento de Deus. Assim como o carcereiro, que estava tomando conta dos 2 servos do Senhor, eles foram presos, foram soltos, de forma sobrenatural, os anjos os libertaram, e ele disse o que deveria fazer para ser salvo, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Aqui, olha o que diz aqui, vou fugir um pouco do assunto, porque é interessante isso aqui, Deus colocou isso no meu coração, porque o homem e a mulher se tornam a sua carne, e Deus é justo, Ele não vai dar mais para Noé, e menos para mim e para você. Deus não muda, Deus não muda, tem que ter entendimento da palavra. Olha o que diz aqui, palavra do Senhor. Eu vou ler aqui do versículo 4, sobre os 10 mandamentos. E não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Viu? 3ª e 4ª geração. Olha só o que nós podemos estar deixando a perder pela nossa rebeldia de não aceitar a verdade. E faço misericórdia até 1000 gerações. 1000 gerações eu faço misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês estão entendendo? É mandamento, é lei o que está aqui. É lei, ou seja, vale, está válido. O Senhor faz misericórdia até 1000 gerações. Se eu obedecer, 1000 gerações. Se eu e você obedecer, Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Assim como a Bíblia deixa muito claro, a sua palavra deixa claro que Ele viu graça em Noé. Ele não viu graça na família de Noé, e no entanto salvou toda a família de Noé. Outro detalhe, salvou a esposa, os 3 filhos de Noé, e as noras, mas nora não é parente, mas é sangue do meu sangue, é porque ele faz, como diz aqui no texto, que ele se torna uma só carne. Quando o homem e a mulher se juntam, se unam, se tornam uma só carne. Por isso que a graça se estendeu também a elas, porque elas se uniram aos filhos de Noé. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Deus colocou esse entendimento também em mim. Deus é justo, é lógica. Se Ele salvou, a Bíblia diz que Ele deu só graça em Noé, mas e por que Ele salvou a família de Noé? Podia ter salvo só Noé, porque a graça foi só em Noé, mas é lei. Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Todos, inclusive o sábado, que é desprezado pela maioria. E vocês não podem dizer que não é. Então, meu irmão, minha irmã, se esforce para que Deus veja graça em mim e você, para que Ele seja salvo, todas as nossas famílias, até 1000 gerações sejam salvas. Que essa graça se estenda até 1000 gerações. Está escrito. O carcereiro, o que ele fez por Noé e pela família de Noé. E o que está escrito nos mandamentos, que é lei. Tá bom? Foi só fugir um pouquinho, só para dar uma dica muito grande que está na palavra de Deus.
Então vamos lá. A resposta do quinto: como se deu a criação do homem e mulher. O homem foi criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem Deus o criou, homem e mulher os criou, diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra. O ser humano foi feito à sua imagem, a imagem de Deus, né? Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Você e eu, meu irmão, somos especiais. Essa é a raiva de Satanás, porque Satanás, na época, quando ele era Lúcifer, era o terceiro em hierarquia no céu, conforme diz o Espírito de Profecia, era Deus Pai, Deus Filho e Lúcifer. Ele era o terceiro na hierarquia. Ele foi criado através da palavra, ele não foi moldado pelas mãos de Deus, e ele é irado com as nossas famílias, ele destrói as nossas famílias, e a gente não percebe, somos cegos e fazemos a nossa vontade e destruímos, sendo usado pelo inimigo de Deus, destruindo as nossas famílias. Ele fez parte da família mais perfeita do universo e ele desprezou. Então é a forma dele destruir as famílias, são atacando as criaturas de Deus. Não faça, meu irmão, a vontade do inimigo. Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio. Aconteça o que acontecer, fique do lado do seu esposo. E, esposa, fique do lado do seu marido. Perdoe até 70 vezes 7. Perdoe. Deus não fala para você não perdoar. Deus fala para você perdoar. Passe por cima do seu orgulho, meu irmão e minha irmã. E seja obediente à palavra de Deus. Que nós só temos a ganhar com isso. Amém. Sexta questão. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, versículo 8 e 15. Gênesis 2, versículo 8 e o versículo 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E o verso 15. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tá certo? 2, 8, versículo 2, cadê? 8 e 15. 2, 8. Adão e Eva recebeu de Deus um maravilhoso jardim. Ele os colocou lá com uma missão, para cultivar e guardar. Essa ordem nos ensina que mesmo em um mundo perfeito, não maculado pelo pecado, o trabalho é necessário. Então nós vamos trabalhar. Eu e você, nós vamos trabalhar. Não vamos fazer nada no céu, só deitado. Não, nós vamos trabalhar, né? Nós vamos trabalhar. Amém por isso, eu quero estar lá. E eu sei que você também quer estar também comigo. Então, que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Receberam de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Ok? Vamos para a sétima e última questão. Sob que condições eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Gênesis 2, de 15 a 17. Gênesis 2, de 15 a 17. Existia uma condição. Então vamos lá. Tomou o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É até o 17. É isso aí. Morrerás. Então, sob que condições eles viveriam eternamente no jardim? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Primeira, deixar o jardim, e 2, ficar sujeitos à morte. O resultado vocês já sabem, né? Mas Cristo mostrou
de forma inferior a Adão, que Adão poderia ter obedecido. Recapitulando, hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus e em 6 dias estavam presentes na criação. Em 6 dias estavam presentes na criação Deus Pai e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a desobediência é terrível. Olha o que deu, a que ponto nós chegamos, né? Olha que Cristo teve que se sacrificar, né, se sujeitar, se rebaixar, porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos. Cristo se rebaixou abaixo dos anjos para nos resgatar da morte eterna. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que fazer a nossa parte, seguir as orientações do nosso Criador, pedir ajuda de Cristo, que está aqui conosco. Basta a gente pedir que Ele habite em nós, através do seu Santo Espírito, para Ele nos ajudar nas nossas tristezas, nas nossas angústias. Só Ele pode. Lá diz em João 15,5 que sem mim nada podereis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. E se os ramos não estiverem ligados à videira, secará, e nós vamos morrer, espiritualmente mortos. No próximo estudo bíblico, nós vamos falar sobre a origem do mal. Serão 27 estudos que eu vou apresentar. Estudem, meu irmão e minha irmã. Foi esse estudo que me ajudou, que me transformou, juntamente com o Espírito Santo. Ele pode te ajudar também a sair do engano. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo habite em você e habite em mim, nos ajude nessa conversão, nessa transformação, nessa caminhada final. Deus seja louvado. Fique com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.